pessoal, vamos para mais uma aula e hoje a gente vai conversar um pouquinho, continuar na área industrial e conversar mais um pouquinho sobre as partidas indiretas, certo? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a partida com chave compensadora, certo? Que é uma das partidas indiretas, bem conhecidas, ainda utilizada, Já escutei muita gente falando, não é uma partida mais tão utilizada, hoje em dia a gente tem vários outros métodos de partida, de motores mais suaves, que a gente até vai conversar mais pra frente, mas é uma partida que você ainda encontra, tá? Principalmente em instalações um pouco mais antigas, quando você vai fazer manutenções, por aí vai, você encontra. Então é sempre interessante a gente conhecer e saber mais sobre, principalmente essa teoria de princípio de funcionamento, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, certo? Então, seguindo a mesma ideia anterior, essa partida indireta, ela também vai buscar reduzir a corrente de partida do motor, no momento do acionamento dele. E a vantagem e principal diferença dela, comparando com a estrela triângulo, é que ela vai usar um autotransformador, e a partir desse autotransformador a gente vai conseguir escolher a tensão que vai ser aplicada no motor no momento da partida, certo? Então, a gente tem basicamente o mesmo foco da estrela triângulo, que é a redução da corrente de partida, só que agora a gente vai estar utilizando o autotransformador para escolher esse nível de tensão que vai ser aplicado no motor, certo? E aí, quando a gente fala de autotransformador, a gente tem que parar para entender rapidamente aqui, Não é o foco da aula, então a gente vai conversar de forma bem rápida. O que seria esse autotransformador, É uma máquina, tá? Uma máquina estática. Segue mais ou menos a mesma ideia do transformador, Só que, qual vai ser a diferença, É um transformador com o enrolamento primário e o secundário conectado em série, de forma básica, Então, se a gente parar para pensar, eu vou ter um único enrolamento ali, tá? Pegando de um terminal a outro desse enrolamento, eu tenho esse ponto de maior tensão, tá? E no corpo desse enrolamento ali, eu posso estar ramificando a partir de uma quantidade de espiras, e obtendo um segundo ponto desse enrolamento, Um segundo ponto ou mais que um segundo ponto, 2, 3 pontos, por aí vai. E a cada ponto desse, a depender da quantidade de espiras, eu tenho um nível de tensão diferente, certo? Então, de forma bem simples, vai ser essa a ideia do autotransformador, Então, só focar nessas informações, que ele já possui um enrolamento só, geralmente o ponto máximo dele vai ser de um ponto ali a outra, Vai ser o ponto de maior tensão, é o enrolamento todo, É onde eu tenho a minha maior tensão, e a partir das derivações ali durante o corpo do enrolamento, do resto do meu enrolamento, eu tenho outros pontos com tensões menores, certo? E aí, como é que vai ser o funcionamento dessa partida, tá? A gente vai partir seguindo mais ou menos a ideia do funcionamento da estrela triângulo. Na estrela triângulo, a gente aplica uma tensão reduzida também, à bobina do motor, tá? A gente aplica ali mais ou menos 58%, da tensão esperada ali no enrolamento, certo? E aqui a gente também vai aplicar uma tensão reduzida à bobina do motor. Só que dessa vez, no caso da estrela triângulo, a gente acaba aplicando um valor fixo e a gente não tem essa possibilidade de alterar esse valor. A gente vai trabalhar sempre em cima daquele valor fixo a partir da tensão do fechamento do motor, e da minha tensão da rede, certo? No caso da partida com o autotransformador, da compensadora, eu vou colocar esse autotransformador em série, com as bobinas do meu motor. O autotransformador vai estar fechado em estrela, e aí a gente vai aplicar, a partir de um ponto desse autotransformador, uma tensão reduzida, Então, a partir de algum ponto secundário desse transformador, a gente vai aplicar a tensão reduzida nas bobinas, e esse motor ele vai partir com uma tensão reduzida, seguindo mais ou menos a mesma ideia da estrela triângulo. Vou aplicar uma tensão reduzida, o motor vai partir, depois eu aplico a tensão nominal na minha bobina, certo? Simples assim. E aí,
Só pra gente entender bem, né? No caso, essa imagem aí do autotransformador, eu acredito que a gente consegue visualizar, né? Eu tenho ali os terminais inferiores, né? Que é basicamente o 0%, né? Se a gente parasse para fazer uma análise com relação aos níveis de tensão, né? Então, de um ponto a outro, né? Eu tenho um nível total de tensão, né? Entre as extremidades. E aí seria, por exemplo, o 0% embaixo, que é a parte que geralmente a gente conecta em estrela, né? Então a gente fecha ali, interconecta aqueles bornes ali de baixo. E aí os outros pontos, né, são os TAPs, tá? E são pontos de seleção, que são distribuídos ao longo do enrolamento da máquina, tá? Então, a depender do autotransformador, você vai ter valores diferentes, né? Porcentagens ali diferentes. Essas porcentagens, elas são associadas a uma porcentagem da tensão aplicada nas fases desse autotransformador. Então, a gente pode ter ali 50% da tensão, 65% da tensão, 80% da tensão, e no topo a gente tem o 100% da tensão, certo? Os valores mais comuns geralmente aí são esses de 65, de 80, mas podem existir outros valores também, tá? Mas os mais comuns geralmente a gente trabalha com 65 e 80, certo? E é essa a ideia, né? Então eu tenho os TAPs aí, cada TAP desse vai ter um valor correspondente, né? Eles vão aumentando, né? Então você tem o 0 ali embaixo, né? Que a gente fecha em estrela, e depois disso você vai subindo aí 50, 65, 80%, 100%, dos TAPs do autotransformador. E aí, o funcionamento ele vai ser simples, né? Então, o autotransformador, a gente vai ligar, iniciar a nossa partida. Então, o autotransformador ele é fechado em estrela e ele vai alimentar o motor a partir do TAP selecionado. Então, daqueles TAPs que eu tenho, eu vou selecionar um, por exemplo, o valor de 65%. Então, vou alimentar o autotransformador, ele está fechado em estrela, e aí ele vai jogar 65% da tensão nos enrolamentos do motor, certo? E a gente vai partir o motor com 65% da tensão, tá? Depois que a partida acontece, a ligação estrela ela é aberta, né? Após o motor atingir a velocidade de equilíbrio, certo? E aí, logo em seguida, o motor ele é alimentado a plena tensão. Então, o autotransformador vai ser utilizado ali no momento da partida, aplicando aquela tensão de acordo com o TAP que eu defini. Após a partida, a ligação estrela sai e o motor ele vai ser alimentado a plena tensão, como se fosse uma partida direta mesmo nesse momento, né? Mais ou menos a mesma ideia que a gente partiu, funcionou na estrela triângulo. E aí uma observação interessante a se fazer, né, é que o autotransformador ele não deve ser mantido alimentando o motor, né, após a partida, porque esse processo da partida, né, o uso do autotransformador ali nesse momento da partida, né, ele acaba aquecendo, né, ele aquece muito nesse processo. E aí, se você manter ele alimentando ali o motor, né, ele pode acabar queimando por sobreaquecimento, né? Esse processo da partida, né, é uma partida muito interessante, a gente vai conversar ainda mais sobre as vantagens, mas para o autotransformador, né, há um certo desgaste, né, principalmente com relação ao aquecimento, né, por conta das correntes que circulam, né, do princípio de funcionamento. Então esse cara ele aquece muito e aí acaba tendo sempre essa necessidade de se atentar. Então usa ele apenas para a partida. Após a partida, tira esse cara da jogada e mantém o motor sendo alimentado diretamente na fonte de alimentação. E aí, para a gente se atentar, né, no quesito de quanto a corrente diminui, né, com base no TAP que eu escolho. Então, eu tenho opções, né? Então, a depender da minha aplicação, eu vou escolher o TAP, né? Então, eu posso colocar ali para começar alimentando o motor com 50%, ou eu posso escolher 65%, ou eu posso escolher 80%. A depender do valor do TAP que eu escolho, eu vou ter um valor de corrente de partida diferente. Então, por exemplo, se eu seleciono o TAP de 50%, eu vou ter ali apenas 25% da corrente de partida, né? Quando eu ligar o motor, né? Já o TAP 65 vai me dar apenas 42% da corrente de partida e o TAP de 80% vai me dar 64% da corrente de partida, certo? Se atentar, né, que essa corrente de partida e o conjugado do motor, elas vão depender desse TAP escolhido para alimentar o motor na partida. E aí, vocês podem até estar pensando, né, surgir aquele questionamento. Mas na estrela triângulo, por exemplo,
O único valor aí desses TAPs que tá me dando uma corrente de partida menor do que a estrela triângulo é o TAP de 50, né? O de 65 e de 80 vai acabar me dando uma corrente de partida um pouco maior. Então, por que essa partida talvez ela seja mais interessante, né? Justamente porque a gente pode escolher, né? Mesmo tendo uma corrente de partida um pouco mais alta, com o TAP de 65 ou de 80, né? Esse valor ele pode ser mais interessante a depender da minha aplicação, né? Então, existem aplicações que às vezes eu queria partir com um pouquinho mais, não com aquela corrente de partida total, mas um pouquinho mais do que a estrela triângulo fornece. Porque acaba que a estrela triângulo eu só consigo partir com o motor vazio, certo? E aqui, eu podendo transitar entre esses 65% e esse 80%, eu consigo partir já com uma certa carga, certo? E aí, nesse caso, essa partida ela acaba sendo interessante porque ela me dá essa opção, né? Então, eu posso partir com valores mais baixos, mas também com os valores ali medianos, certo? E aí, com relação ao transformador, é só atentar algumas informações, né? Principalmente com relação ao dimensionamento dele, né? Esse cara, ele vai ser dimensionado, né, para minha chave de partida, com base na potência do motor, certo? Nos TAPs de alimentação, então qual é o nível, quais são os níveis de tensão que eu quero trabalhar nessa partida, tá? E no número de manobras por hora que eu vou fazer, certo? A depender do número de manobras por hora, né, e da potência do motor, esse autotransformador ele é cada vez maior, consequentemente ele é mais caro, tá? Ele vai ser mais elaborado, certo? E aí, se atentar, né, que o dimensionamento do transformador e do TAP utilizado, a carga ela tem que ser observada. Então, para eu escolher o TAP, né, e fazer o dimensionamento do transformador, além de olhar potência, os TAPs de alimentação, as manobras, eu também tenho que me atentar à carga, né? Qual é a carga que eu vou utilizar? E aí eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender, né, por que a carga ela tem que ser observada. Porque se eu usar, por exemplo, o TAP de 50%, ele vai ser mais interessante para partidas em vazio ou com uma carga pequena. Mas se eu já vou colocar uma carga um pouco maior ali, já é mais interessante eu utilizar os TAPs, por exemplo, de 65% ou de 80%, né, que eu vou ter uma tensão mais elevada, consequentemente um conjugado maior, uma corrente maior e um conjugado maior. Né, e isso vai permitir que eu tenha uma aceleração maior do meu motor também, né? Que ele tenha uma capacidade de aceleração maior, né? Para conseguir chegar à velocidade de equilíbrio ali e a partida ser eficiente, né? No meu funcionamento, né? Caso eu não consiga atingir a velocidade interessante, a partida ela vai acabar perdendo o seu princípio de funcionamento, certo? E aí quais são as vantagens, tá, dessa partida? O motor ele vai necessitar apenas de 3 terminais, então no caso da estrela triângulo tinha que ter motores de 6 terminais, né? Aqui eu posso trabalhar com motores com apenas 3 terminais, então eu posso fazer o fechamento no motor e utilizar, tá? As opções de alimentação na partida, devido aos TAPs, são variáveis, né? Então eu não tenho apenas um valor fixo, eu posso trabalhar com mais de um valor, a depender da minha necessidade, então isso também ajuda muito, certo? O motor, né, que pode ser ligado em estrela ou em triângulo, vai depender da tensão da rede de alimentação, né? Se eu vou ligar ele em estrela ou em triângulo, então eu posso trabalhar com ambas as ligações de forma mais tranquila, né? E a questão de que na comutação da partida para a condição nominal, né, o motor ele não é desligado, né? Depende de como a sua ligação de força ela for feita, né? Esse motor ele não vai ser desligado, então ele vai acabar reduzindo o pico de corrente no momento dessa comutação, que a gente via esse pico de corrente, por exemplo, ali na estrela triângulo, né? Você parte ali mais suave, só que depois quando você vai fazer a comutação de estrela para triângulo, você tem um pico de corrente ali, que bate ali perto um pouquinho da corrente de partida, né? No caso aqui, né, esse pico ele vai ser um pouco reduzido com relação à estrela triângulo, né? Por conta da forma como o motor ele está conectado ali, né? Como o motor não, como o meu autotransformador ele está conectado ali em conjunto, né, com o meu sistema, certo? Com relação a desvantagens, se atentar com relação ao limite de manobras, né? Como eu já comentei, o autotransformador ele aquece muito no momento da partida, né? Então, você não pode estar fazendo, por exemplo, partidas consecutivas com
essa chave de partida, né? Não é nem um pouco interessante se fazer partidas consecutivas, nem uma grande quantidade de manobras por hora, né? Como eu já falei, quanto maior a quantidade de manobras por hora, maior também vai ter que ser esse autotransformador, mais caro ele vai sair. Então, é uma partida que não é muito interessante você trabalhar com uma quantidade de manobras de partidas ali por hora, né? A proposta aqui é você fazer o acionamento e trabalhar depois do tempo desligar. Né? Até porque quando você faz o acionamento, ele liga ali o autotransformador, alimenta e depois ele sai. Naquele momento que ele sai e o motor segue operando, é o tempo que o autotransformador tem para também ir esfriando, né? E poder se preparar para num momento mais à frente ele funcionar de novo. Então, se eu faço esse processo mais rápido, eu não permito que esse cara ele esfrie, né? E ele vai acabar sobreaquecendo e a gente vai acabar danificando o aparelho, né? O equipamento. O maior custo também com relação à esteira triângulo, por conta do próprio autotransformador, né? E só esse cara ele já vai aumentar razoavelmente o custo da partida, certo? E o maior espaço ocupado no quadro de comando também por conta do autotransformador, né? Então eu tenho um equipamento que vai acabar tanto aumentando o custo como também aumentando o espaço da minha chave de partida. E aí, com relação à aplicação, a gente se atentar, né? Que eu vou utilizar geralmente essa partida para o quê? Para sistemas com um número baixo de partidas por hora, como eu acabei de enfatizar para vocês, né? Não é interessante ficar com um número grande de manobras para essa partida, né? Então, quanto menos eu for mexer ali, menos manobras eu fizer, mais interessante. Então, é viável utilizar essa chave de partida. Processos onde as máquinas partem a vazio ou com carga, então tanto faz, eu posso partir a vazio ou com carga, né? Me atentar apenas ao TAP que será selecionado, tá? E ela também é apropriada para motores de médio e grande porte, né? Em algumas literaturas você encontra até a sugestão de utilizar para motores acima de 15 CV, tá? Mas pode ser utilizado para motores abaixo também. Tudo vai depender da tua necessidade, da tua aplicação, da tua carga, né? Dos detalhes da tua instalação. Então, você, quanto projetista, que vai observar, né, os detalhes para identificar se essa partida ela vai ser interessante para a tua aplicação. E aí, se atentar um detalhe aqui com relação à velocidade de conjugado, que vai ser similar ao já conversado sobre a esteira triângulo, né? Com relação à questão das curvas, né, tanto de conjugado quanto da carga, né, que elas devem ser observadas para garantir, né, que na partida, né, o motor ele vai conseguir acelerar e manter a rotação nominal na carga nominal, certo? Então a ideia aqui é que eu consiga partir meu motor e que ele consiga bater ali próximo, né, durante a partida, aqueles 90%, né, da velocidade. Porque caso contrário, né, caso eu não consiga chegar nesse ponto, ou demore para atingir, eu vou acabar chegando, tendo a mesma situação que eu tinha na esteira triângulo, né? A corrente de partida vai acabar sendo quase equivalente à corrente de partida de uma partida direta, certo? Então, também tenho que garantir que esse motor ele consiga acelerar, mesmo partindo ele com carga, né? Que ele consiga acelerar e que eu consiga, quando a comutação acontecer, né? Ele tirar o autotransformador e jogar a tensão nominal, que esse motor ele já esteja ali com pelo menos 90% da sua rotação. E aí, um detalhe interessante aqui, né? Caso eu não consiga ali inicialmente, né? Ou demore, né? O motor esteja com um pouco de dificuldade, eu comecei a partir, selecionei, por exemplo, o TAP D50, comecei a partir e o motor ele tá demorando, ele não está conseguindo atingir ali a velocidade, eu posso mudar esse TAP, né? Então, ter um comando de uma forma que eu consiga mudar o TAP, então, sei lá, sair de 65 para 80, por exemplo, e garantir que a condição de funcionamento ela seja atendida, né? Então, no caso aqui dessa partida, eu tenho essa possibilidade também, né, de fazer essa alteração e conseguir atingir a funcionalidade que a partida quer, né? Então, essa mudança de TAP ela também é permitida durante o processo da partida, caso eu não consiga alcançar a velocidade e torque desejados, certo? Com relação à neoenergia, né? Trazendo mais uma vez aqui a tabela 17 da DIS-NOR 30, ela sugere ali, né, que a compensadora ela seja usada para a mesma faixa de motores ali, né, com relação a esteira triângulo, né,
Então, entre 7,5 e 25 CV, tá? Tanto ela indireta manual, como ela indireta automática ali embaixo, você também tem essa possibilidade, tá? Considerando ali tensão da rede 380 a 220, então eu posso trabalhar com níveis de tensão diferentes nos motores, né? 380, 220, 440, 760, certo? E os terminais do motor eu posso variar ali entre 6, 12, né? Para fazer o fechamento ali, ficar com os 3 e fazer a alimentação da minha chave de partida, certo? Então, ele é bem tranquilo, é uma partida bem tranquila de se utilizar, tá? E a concessionária, ela permite que ela seja utilizada. E aí, com relação aos componentes da chave de partida, vai ser mais ou menos o mesmo esquema que a gente já tinha utilizado ali para a estrela triângulo, né? Então, eu vou ter ali os disjuntores, né? Tanto do disjuntor da parte de força, quanto o disjuntor da parte de comando, certo? Vou trabalhar ali com o disjuntor motor, caso eu opte, né, não usar disjuntor comum, então eu posso trabalhar com disjuntor motor, por exemplo, tá? Vai depender de como é que você geralmente trabalha, qual o teu funcionamento, né? Como é que geralmente você gosta de definir teu comando, então você pode optar pelo disjuntor motor, né, no lugar do disjuntor e do relé térmico, né? O contator, no caso a gente vai utilizar 3 também, né? 2 para a alimentação da partida pelo autotransformador e 1 para quando a gente atinge a condição nominal, né? Após a partida, certo? Então vão ser 3. Os contatos auxiliares, né? Para realizar ali a lógica de acionamento, né? Comutação, realizar selo, intertravamento, né? O relé térmico, né? Caso a gente não use um disjuntor motor, certo? Então a gente pode estar utilizando aí o relé térmico, tá? O autotransformador, né? Utilizado aí para alimentação do motor na partida, circuito de força. O relé falta de fase, né? Para estar monitorando ali a queda ou desequilíbrio grande das fases, né? O relé de tempo é esse cara que vai permitir ali a comutação, né? Partir com o autotransformador e usando o relé temporizador a gente joga para a condição nominal, né, para alimentar a tensão plena, certo? Então vai ser esse cara que vai fazer o processo de comutação. Botões de emergência, né, sempre está utilizando, né, os botões com alguma de emergência, tá? Os botões pulsadores, né, tanto para ligar quanto para desligar nossa chave de partida, certo? E os sinalizadores, né, que também são interessantes, né, tanto o verde, quanto o vermelho, quanto o amarelo, né, é opcional, mas também são muito interessantes para a gente conseguir visualizar, né, monitorar de forma mais visual ali o nosso funcionamento do nosso comando, certo? E é isso. Então, no próximo vídeo a gente conversa sobre o diagrama, né, e a simulação dessa chave de partida. Ok? Então, é isso.